Bom dia, gente. A paz de Deus com todos. Eh, Faz um tempinho, né, que eu não gravo nenhum vídeo. E eu vou estar explicando para vocês, né, o que aconteceu nesses meses, final de 2025, né? Não foi nada muito grave, mas tem coisas que acontecem na vida da gente e que a gente para um pouco para refletir o que está acontecendo, né? Por que está acontecendo isso? Eu estou aqui na sala da minha casa, aqui em Porto Velho, Rondônia, são exatamente 7h55 da manhã e eu acordei. Eu tenho o hábito de acordar bem cedo, né? E eu vou tentar não editar esse vídeo, eu vou conversar com vocês e ver se eu consigo deixar, né, sem editar, tá bom? Então, primeiro eu quero dar um bom dia para todos vocês, para vocês que estão aqui, né, no canal. E dizer que eu me sinto, sabe, muito feliz de postar vídeos, de estar com vocês, mas tem momentos na vida da gente e parece que a gente precisa de uma trégua, né? Precisa de parar, pensar, refletir. E como vocês sabem, né, eu sou casada, né, tenho 2 filhos, 2 netos, e só tenho um filho, né, o José, que ainda mora com a gente, né, então aqui em casa somos 3, eu, o Roberto e o José. O José tem 8 anos, e tem vezes que a gente precisa parar para rever certas coisas, né, para ver como é que tá, né. E muitas das vezes, gente, Deus nos incomoda quando a gente está precisando ajustar algumas coisas, né. Às vezes a gente se ocupa com tantas outras coisas e às vezes vai deixando coisas que eram para ter sido feitas para depois. E assim, o amor de Deus, ele é tão cuidadoso, tão amoroso, né, que ele fica ali: "Filha, é aqui, filha, filha, filha", fica o tempo todo, né, nos chamando para fazer o que é preciso fazer, né. Então os 3 últimos meses, de outubro a dezembro, foram meses, assim, que eu refleti muito, né, que eu, me indaguei muito, me perguntei muito, né. Eu comecei a sentir coisas que não era para, né, que não são boas, né, um incômodo de que se eu não tivesse um posicionamento, né, talvez as coisas o trem, né, sai da trilha, e não é isso que a gente quer. Então eu precisei parar, ouvir a voz de Deus, né, refletir, meditar na palavra de Deus, né, e ouvir a voz do Senhor. Então, 2026 iniciou assim, né, eh, eu acho que meu 2026 eu tomei um posicionamento de limpar a casa, né, me posicionar. Eu acho que a palavra, assim, que cabe bem, né, no que eu do que foi o início do meu 2026 é posicionamento, né. Eu Eu sou cristã, como todos sabem, né, e há 9 anos eu participava de uma congregação, a qual eu sou muito grata, aprendi muitas coisas, conheci pessoas maravilhosas, não tenho, né, mas, a nossa vida cristã precisa de alimentos, né, alimento novo, e eu já vinha orando por isso, né. Eu já vim orando por pela permissão do Senhor para essa mudança há 3 anos, e somente agora Deus permitiu essa mudança, né. Então hoje, desde o iniciozinho do ano, eu estou em outra congregação, né. Fui lá para a Igreja das Nações, uma igreja abençoada, aonde eu, estou fazendo estudo bíblico, uma coisa que eu sentia muita falta, e ter mais conhecimento da palavra, né, porque tem coisas que a gente lê na Bíblia que a gente não consegue discernir, não consegue entender,
E a gente precisa se aprofundar, né, para poder entender, né, muitas das vezes. E e sabe, gente, foi a melhor coisa que eu fiz, esse posicionamento, né. 2026 eu iniciei com limpando, né, casa nova, limpando tudo que eu precisava fazer, sabe. É como se a gente fizesse uma faxina, né, numa casa. Eu fiz essa faxina na minha vida, no meu coração, né. E assim, tem sido muito muito gratificante, produtivo, né, e eu tenho amado e já tenho visto, eh, o agir de Deus. Quando a gente toma um posicionamento, né, das coisas que Deus quer para a nossa vida, tudo tende a começar a rodar, a engrenagem rodar como deveria, né? Tudo vai se fazendo novo, Deus vai renovando, Deus vai colocando no lugar coisas que estavam fora do lugar, mas nós precisamos do posicionamento. Às vezes a gente coloca, né, eu assim, eu estava até comentando, eu não lembro com quem, mas a gente tem uma chácara, como vocês que nos seguem sabem, eu creio que quase todos sabem, né? Quem não sabe, nós temos uma chácara, a qual a gente vai quase praticamente todos os finais de semanas. E isso estava tirando o meu comprometimento na igreja, né? Eu comecei a faltar mais os cultos, né? Tinha domingo que dava para ir, tinha domingo que não. E quando a minha nora começou a fazer essa academia de discípulos, que é chamado lá, não é chamado lá estudo bíblico, é academia de discípulos, né. Ela me chamou e na hora eu fiquei, né, que é no domingo pela manhã, e domingo pela manhã eu tô na chácara, né. E aí eu pensei: "Meu Deus", aí o Roberto não vai entender, que é o meu esposo, né, que aí eu: "Não, não, deixa para depois". Mas às vezes, gente, eu estava pensando, né, às vezes Deus nos entrega bênçãos que atrapalha a nossa vida espiritual com Deus, se a gente não tiver sabedoria, né. Deus nos dá né, nos abençoa com coisas materiais, mas o intuito não é deixar que aquilo, né, tire seu foco, né, que aquilo atrapalhe sua vida espiritual. Porque querendo ou não, ah, Paula, mas na igreja que salva, na igreja, mas é na igreja que a gente aprende muita coisa, gente. A gente precisa congregar, a gente precisa fazer, né, um estudo bíblico, a gente precisa alimentar essa parte espiritual. Porque depois, com o tempo, a gente vai ficando, né? Vai ficando. Então, eu esse ano eu tive esse posicionamento, sabe, "Não, Senhor, eu quero sim, eu quero para minha vida, se tiver que ficar sem ir na chácara, eu vou, porque a minha prioridade precisa ser o Senhor, as coisas do Senhor", né. Então, conversei com meu esposo, ele entendeu, graças a Deus, então, eu estou fazendo junto com José e creio também que o meu esposo também irá, né. Eu dei o meu primeiro passo, né. Às vezes a gente precisa ser exemplo, né, de perseverança, né, de querer se alimentar mais, para outra pessoa também sentir aquele desejo, né. E é como eu estava conversando também com uma irmã da igreja, que eu gosto muito, e falei para ela, né, que hoje os lares, né, muitos lares, eh a sacerdotisa é que está tomando a frente das coisas e não é para ser assim, né. É o sacerdote que é para estar, né, eh, ser o sacerdote do lar, né. Isso é uma responsabilidade do homem, né. Deus deixou o homem para ser o sacerdote do lar. Mas a maioria dos lares, o posicionamento vem das mulheres. E muitas das vezes a gente precisa ser aquilo que os homens precisariam ser, né. A gente pega uma responsabilidade que não é nossa, é do homem, é do chefe da casa, né.
Então, eu não posso deixar a meu lar se definhar, né, por falta de posicionamento meu. Então, eu precisava tomar esse posicionamento, né, e isso é algo, é a coisa mais importante da minha vida, é não deixar que a minha família, né, se destrua espiritualmente, se desfaça, né, porque querendo ou não, eh, tudo que é de ruim, quando você vai se afastando um pouco das coisas do Senhor, vai deixando para depois, né, a gente vai vendo que as coisas vão tudo ficando fora do lugar, né, e a gente não pode permitir isso, né, eu não vou perder minha família para o mundo, a minha casa serve ao Senhor Jesus, eu e a minha casa serve ao Senhor Jesus. Então, a gente não pode desistir, né, então a gente precisa ter o posicionamento. Se o seu esposo não tem esse posicionamento, é você que precisa ter esse posicionamento, porque a gente não pode deixar, a nossa casa, né, livre para adentrar o mal, para adentrar as coisas ruins. A gente precisa se posicionar para que as coisas de Deus tenham controle sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar, né. Então, é uma coisa que eu falo que e eu não me arrependo, sabe, gente. Assim, foi a melhor coisa que eu fiz, para mim também, né. Porque às vezes a gente vai deixando e a gente também vai esfriando, se a gente não se atentar, né, a gente vai vendo: "Ai, muita coisa está me tirando do foco", né. E o nosso foco maior é Cristo Jesus. Porque você pode ter carro, você pode ter casa, você pode ter o que for, gente, se você não tiver o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, se você não entregar sua vida ao Espírito Santo, nada vai te trazer alegria, nada vai te trazer paz. Você pode até ter uma alegria momentânea ali. Comprou uma casa enorme, uma casa dos sonhos, você vai sentir aquela alegria no coração, mas o tempo, e não é muito longo o tempo, é bem rápido, você vai ver que não é aquilo que preenche. Às vezes as pessoas falam assim: "Ah, se eu tivesse um filho, a minha vida ia ser diferente. Ah, se eu tivesse uma mansão, minha vida ia ser diferente. Ah, se eu pudesse viver viajando, a minha vida vai ser diferente". Vai ser diferente sim, mas se em primeiro lugar tiver Deus na sua vida. Porque aquilo que falta dentro do nosso coração não são coisas materiais, é a presença do Espírito Santo. Então se entregue ao Senhor Jesus e o mais Ele fará, né. Essa paz, essa alegria que você quer sentir dentro do seu coração, só vem através da presença do Senhor. E eu garanto uma coisa, você nunca vai se arrepender de entregar sua vida ao Criador, a Deus, né. Tudo, não vai passar por desafios? Vai passar por desafios, mas a gente sabe que os desafios junto com Deus é muito mais fácil de passar. Porque, gente, já passei desafios quando eu não tinha Deus, que olha, gente, é muito difícil. E o mais importante disso tudo, sabemos que sempre, que Deus nunca perdeu uma causa, né. E às vezes, sabe, gente, quando a gente não tem algo que a gente tanto queria, é porque não era para ser nosso. Então eu deixo essa palavra para você hoje, né. Entregue o seu coração a Cristo Jesus. Ele tem o melhor para você. Tudo que ele tem para você é bom, perfeito e agradável. Nunca ele vai lhe entregar algo ruim. E aquilo que ele não deixa chegar até você, porque não era para ser seu. Ele tem coisas melhores, sabe? Tudo que ele tem é muito melhor. E é muito maior do que pensamos ou imaginamos. Creia nessa palavra de hoje. Então eu deixo, um beijão para cada um de vocês, né. E assim, a partir de hoje, gente, eu não vou ficar pedindo like, eu não vou pedir compartilhamento, eu não vou pedir para vocês se inscreverem, porque eu sei que as pessoas certas virão no momento certo,
tá bom? Mas eu agradeço a cada inscrito, agradeço aos inscritos que vão chegar, né? E eu entrego na mão do Senhor esse canal, que ele seja usado, né? Também para falar do amor de Cristo, tá bom? Um beijão para cada um de vocês, obrigado por tudo e fiquem com Deus, que esse resto de semana seja abençoadíssimo. Hoje é dia 3 de fevereiro, né, de 2026, e eu creio que o nosso mês, né, esse mês de fevereiro, será magnífico, né, com várias experiências espirituais. Eu entrego o meu fevereiro nas mãos do Senhor e eu creio que cada um de vocês que vão assistir esse vídeo também entregará. Beijo, gente. Fica com Deus e a paz do Senhor esteja com vocês. Amém?